A paz do Senhor, amados. Bem-vindos de volta ao Momento da Bíblia, para conhecer melhor e viver uma vida em plenitude com Deus. Hoje o nosso assunto é Josué. Josué é o primeiro livro histórico depois que o povo passou pelo deserto, depois que ele peregrinou pelo deserto, quando foi liberto do Egito. E aqui em Josué nós temos dois personagens que valem a pena nós citarmos, o Josué e a Raabe. É claro que nós podemos falar aqui também dos espias, nós poderíamos falar aqui também de Caleb, super importante, até o final ele foi muito fiel na sua obra para com o povo de Deus, para com Deus. O significado de Josué é exatamente refletir o papel de Josué, por isso que o nome do livro é o nome do personagem principal, é Josué. Josué estava aqui substituindo o governo de Moisés, porque enquanto no deserto, Moisés é que administrava, Moisés gerenciava, Moisés estava à frente do povo. Uma vez que Moisés morre sem poder entrar na terra prometida, e o amado, quando for estudar, vai entender por que Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida, mas Deus permitiu que Moisés visse toda a terra prometida de cima do Monte Nebo. Então, ele estando no Monte Nebo, ele viu toda a terra prometida. Ele não entrou, mas foi-lhe dado este prazer de ver a terra, que é a terra promessa de Deus. Então, quando ele morre, quem lhe substitui, quem está no lugar de Moisés, é o próprio Josué. E no início nós vamos ver já a comissão que Deus dá a Josué, ou seja, Deus dá esta missão para ele e garante com uma promessa pessoal a conquista da terra por Josué pelos seus esforços. Não temas, Josué, ser firme. O esboço do livro ele é dividido nestas partes que estão apresentadas aqui. Então, num primeiro momento, era necessário formar um exército. O povo de Deus era um povo simplesmente que saiu, ele não tinha treinamento nenhum, não havia preparação nenhuma. Então, essa formação do exército foi necessária e eles deveriam ter uma atenção muito grande àquilo que Deus lhes dava de orientação, porque eles não tinham experiência em luta, portanto, eles dependiam de Deus. Logo na primeira batalha, eles entram, eles atravessam o Jordão e eles encontram a maior cidade, a cidade mais fortificada, a cidade mais importante, a inexpugnável, ou seja, a que não podia ser conquistada. E aí Deus dá uma estratégia fantástica que o amado vai estudar lá e Jericó cai, e aí começa então a campanha de domínio. Depois ele faz uma campanha em Ai. Existem algumas questões que devem ser discutidas aí, de desobediência, de não observância das regras. E, de qualquer forma, existem 3 grupos de campanhas. Então, uma campanha no centro, por onde eles entraram, depois uma campanha no sul, mais para baixo, em direção ao Egito, e uma campanha para o norte, mais para cima. Então, nós temos aí uma série de campanhas bem-sucedidas, algumas derrotas, tá? Mas, de qualquer forma, a quantidade de reis derrotados foi muito grande, certo? E possibilitou-se, então, agora a divisão da terra. Isso significa dizer que cada tribo ganhou uma porção de terra de acordo com as suas famílias, de acordo com a quantidade de pessoas que formavam aquela tribo. E por fim, a última situação que é contada no livro é a própria morte de Josué. Aqui nós estamos vendo, meus queridos
a constituição, um mapa, né, da constituição das cidadezinhas. Só lembrando para vocês que eles entraram aqui por Jericó, a primeira conquista foi essa, depois de passar pelo Rio Jordão, o Rio Jordão passa por aqui, tá? E logo em seguida a cidade de Ai, né? Eles vão fazer então 3 campanhas, né? A do centro, a do sul e a do norte. Aqui, ó, Jericó, aqui Ai. Aqui as 3 campanhas, tá? Então, uma que é central, que é toda essa região aqui, depois uma que conquista todos esses povos aqui ao sul, e depois eles sobem até Sidom, lá em cima, e fazem a conquista do norte. Tá? Então, todas essas conquistas também são feitas. E aqui, meus queridos, como é que fica a divisão, como é que ficou a separação da terra de acordo com as tribos. Nós já havíamos visto isso, só para que a gente possa lembrar. Então, nós vamos encontrar aqui Aser, Dan, lá em cima, Naftali, né? Depois nós temos Zebulon e Isacar, aqui, a meia tribo de Manassés e a outra meia tribo de Manassés. Nós temos Gade aqui, Ruben deste lado, fechando o lado do lado direito do Jordão. No lado da Canaã ainda tem Efraim, Dan e Benjamim, e a tribo de Judá e a tribo de Simão. Então, as tribos todas distribuídas de acordo com as suas famílias, de acordo com a quantidade das pessoas e de acordo com a sua participação. Lembrem-se que esta terra foi conquistada porque ela estava habitada. Então, à medida que o amado vai estudando, vai observando que existiam povos ali. Então, lá em cima, nós temos os chamados Eveus, Eteus, Seus aqui, a Fenícia aqui, os Refaim desse lado, os Amorreus, Cananeus, aqui de novo os Eveus, uma outra parte dos Eveus, os Ferezeus, os Cananeus também desse lado de cá, os Jebuseus, de onde foi conquistada depois a cidade de Jerusalém por Davi, que a gente vai ver mais para frente, os Filisteus, os Aveus, de novo os Eteus, os Amorreus, os Moabitas, Opeus, Edomitas e os Amalequitas. Todos estes, aqui os Amonitas também e os Emitas desse lado de cá. Então, se o amado observar, toda esta terra era já ocupada por vários povos, uma série de povos, que depois foram desbancados, foram conquistados, e o problema é que eles não foram conquistados totalmente, por isso toda a confusão mais para frente. E aí as tribos se assentaram nesses lugares. Amém, meu querido? Bons estudos.